anotei aqui, exato. É o Mohammed. E como fica o Oriente Médio? E aí vamos pra o que tá acontecendo agora, né? Pra questão palestina, tá É. falando? Bom, acabou a primeira fase do acordo de cessar-fogo entre Israel e Palestina. Foi cumprido totalmente ou não, né? Então, houve algumas falhas no meio período ali, né? Israel realizou ataques contra a faixa de Gaza, a gente também teve algumas demoras na libertação de alguns reféns, e agora, teoricamente, viria a segunda fase, onde o resto dos reféns seriam libertados, só que Israel também tiraria todas as suas tropas da faixa de Gaza. E aí que entra o problema, porque se Israel vai tirar as tropas da faixa de Gaza, teoricamente quer dizer que o Hamas vai continuar ali, não vai ser combatido. O governo Benjamin Netanyahu e as lideranças israelenses já colocaram que isso não existe, que o Hamas tem que ser eliminado. Tanto que agora a gente está meio que numa discussão, porque o plano de Israel é adiar o cessar-fogo, adiar essa primeira fase. Agora está no período de Ramadã para os islâmicos, aí logo depois em abril começa a Páscoa judaica, e a gente vai ter até o meados ali de abril, quando finaliza a Páscoa judaica, esse período de cessar-fogo, mas ainda na primeira fase. O Hamas fala que não. O Hamas fala que isso é só Israel querendo ganhar tempo porque eles não querem cumprir o objetivo ali, que é a paz definitiva no território. A gente teve uma reunião feita ontem ou anteontem da Liga Árabe, feita no Egito, que os países árabes resolveram fazer a proposta deles para o que seria o futuro da faixa de Gaza. A proposta deles envolve ter uma eleição ano que vem na faixa de Gaza, em que a ANP, que é a Autoridade Nacional Palestina, que vai controlar o processo eleitoral, sem a presença do Hamas. O Hamas não vai poder participar do pleito, não vai poder participar das eleições. Isso não quer dizer que o Hamas não vai existir. Ele vai continuar existindo, só que sem poder concorrer a nenhum grupo, né? Poder concorrer à presidência lá. Fora isso, vai ter que ser criado um fundo de 53 bilhões de dólares, que vai ser financiado pelos países árabes e pelos Estados Unidos, Israel, enfim, quem queira contribuir, para a reconstrução do território de Gaza. Teoricamente, você afasta o Hamas da liderança da faixa de Gaza, você faz com que a ANP, uma autoridade palestina, tenha soberania sobre a faixa de Gaza, e ainda você reconstrói aquele território. Seria interessante. Israel negou, falou que não pode acontecer dessa maneira, porque essa proposta dos países árabes não extingue o Hamas, ou seja, o Hamas ele vai continuar existindo, isso não pode acontecer, e o Trump também negou, falando que essa proposta, mais uma vez, também faz com que o Hamas continue existindo. A grande questão que eu coloco, Vilela, e é um pensamento assim meio complexo, por quê? Então, beleza, pra gente ter a paz em Gaza, tem que ter o desaparecimento do Hamas, né? O que é exatamente desaparecer o Hamas? É matar todas as lideranças? É matar todo mundo que pensa de maneira radical? Porque o Hamas não é um grupo, o Hamas é uma ideologia terrorista, tem que ser combatida, claro, né? Tô defendendo, claro que não, tá? Mas o Hamas é uma ideologia. Então, isso quer dizer que Israel e os Estados Unidos, eles vão continuar com ataques na faixa de Gaza até existirem pessoas ou grupos que queiram destruir Israel? Até quando vai durar isso? O próprio Trump, ele apresentou um plano, não sei se você chegou a ver, foi uma coisa até meio bizarra, que foi um vídeo feito por inteligência artificial, Sim. que ele colocava como que seria o futuro da faixa de Gaza. O Trump fala, né? Ah, não, eu vou tomar a faixa de Gaza, a gente vai ter aqui hotéis, vão ter escritórios. Que é a praia dele, né? Que seria, exatamente, né? Tem até uma Trump Tower, ia ter uma estátua lá de ouro também do Trump, ia ter o Elon Musk tomando umas biritinhas na faixa de Gaza. Pô, aquilo é um território sagrado para os palestinos, Pô, pode né? crer. Ele não consegue fazer isso nem no país dele. Los Angeles é uma cracolândia. O Trump é um brincante. É um brincalhão. Eu falava lá no Arte da Guerra, quando teve. Eu não sei se você pegou, você pega isso daí. Nas eleições, que tava essa briga aqui no Brasil, tinha gente que queria ir lá nos Estados Unidos votar. O cara sair de Nova Iguaçu para ir nos Estados Unidos votar. Mas eu falava, gente, com o Biden eles vão mais rápido pro abismo, mas com o Trump a gente se diverte mais. Eu não tô porque toda semana tem uma notícia. A gente que faz Trabalha análise, com isso, né? todo dia você tem notícia. Tem dia que você tem 2 ou 3 falando, eu vou ter que escolher essa daqui, porque isso aqui é que o pessoal quer saber mais. Tá louco. Não tem tédio, Eles né? não conseguem dar jeito. O Vilela não consegue dar jeito nos Estados Unidos. Vai dar jeito naquilo lá, boa sorte pra ele, né? E ele falou de deslocar os palestinos. Falou, não, a gente vai criar como se fossem áreas aqui, ou na Jordânia ou no Egito. Os 2 países já negaram já, né? Não, óbvio que não vou fazer uma região aqui para receber os palestinos, já que eles merecem o território deles. Pelo menos a ideia dele. Mas o que eu acho, Vilela, é que é mais uma vez o que ele tá fazendo
né, na questão da Groenlândia, na questão do Canal do Panamá, na questão do Canadá. Ele ameaça, joga lá em cima, porque aí se ele conseguir, por exemplo, não deslocar os palestinos ou não criar a Riviera do Oriente Médio, que é o que ele teoricamente deseja, mas ele conseguir afastar, por exemplo, o Hamas, já seria o meio termo que ele conseguiu atingir os objetivos que ele pensava desde o começo. Ele tem o que apresentar, né? Ele tem o que apresentar. Mas o Trump é bem isso que você falou, né? Ele é um picareta de imóveis de Nova York. Então ele desvaloriza, essa tua casa aqui tá velha, não sei o quê, porque ele quer comprar barato. Ele vai fazer isso daí, mas eu acho que o objetivo é menor, né? Mas é difícil, cara. Aquilo ali para dar certo, agora a gente não pode desprezar também uma coisa, né? Aquele genro dele, né, o Kushner, ele deve ter uma influência muito grande em tudo que eles vão fazer ali no Oriente Médio. Aquele cara parece que é bem relacionado, o Jared Kushner, parece que ele é bem relacionado lá, né? Deve influir muito pra política do Trump naquela região ali. Sinceramente, gente, eu só acho isso, né? É tudo isso que o professor falou, que eu acho que é a intenção mesmo do Trump, mas não sei se vai dar tempo não, porque já começa, a imprensa vai bater muito, eles já estão batendo no Musk, inclusive, né? Esses dias veio um escândalo aí, que ele recebeu 38 bilhões do governo, não vai ser fácil não. Ontem a Suprema Corte deu uma paulada também aí, que eles têm que liberar 2 bilhões para usar. Não vai sair, né? Tá complicado, cara, ali é difícil. É difícil. Manda, Tuti. Ó, o Matheus Bovo Cabreira. Como não cair no maniqueísmo que a geopolítica tem promovido? Maniqueísmo, bem e mal. Rússia é má, Ucrânia é boa, ou vice-versa. Ou Israel é isso e os palestinos. Como que faz, né? Porque hoje em dia é tudo assim. Não tem meio termo, né? Eu acho que depois da paulada que a turma tomou com o Trump esses dias, a turma já caiu na real, porque né? um monte de gente tirou bandeirinha da Ucrânia, né? Ô Vilela, o cara chega no poder, ele vai... É o que eu falo pro pessoal, eu falo, gente... O Trump, se ele for um bom presidente, é um bom presidente para os Estados Unidos. A gente tem que olhar o interesse do Brasil nessa brincadeira. A gente tem que olhar o interesse do Brasil, né? Então, eu acho que da semana... porque agora estão dizendo aí que... O que o pessoal costuma dizer aqui? Estão me taxando, não sei se colocar esse comentário. Trump é comunista. Né? Trump de esquerda. Eles acham isso. O mundo para eles é esquerda, direita. Não, eu concordo. Talvez seja a frase que eu mais falo no meu canal. Falo assim, geopolítica é o mundo dos interesses. Você tem ali, todo mundo vai agir de acordo com seus princípios. Poxa, então, se interessa para os Estados Unidos que apoiar a Ucrânia, a gente vai apoiar. Se não interessa mais, a gente não apoia mais. E dane-se, assim, né? Cada nação aí pensa nas suas próprias questões. Então acho que isso ficou bem claro, acho que o Farenaz mandou bem, né, do governo Trump, assim, porque, teoricamente, o cara que é de direita aqui do Brasil, ele falava que ele apoiava a Ucrânia e apoiava o Trump, mas aí o Trump entra na presidência e tá abandonando a Ucrânia, e agora, eu sou de direita, ou o Trump é comunista, né, o que vai acontecer? Então acho que foi bem nítido, assim, essa questão. Tá sendo um banho. Eu acho que foi uma ducha de água fria, muita gente, que aconteceu na sexta-feira. Vamos começar a entender o que é, né? Que são os interesses. É uma verdade. Olha, gente, nós temos que lembrar o seguinte: não havia nos Estados Unidos, tirando o J. Edgar Hoover, uma pessoa mais anticomunista que o Nixon. Não tinha. Ele era um falcão anticomunista. E ele fez o fim da guerra do Vietnã e trouxe a China para o cenário internacional. Aí você vai dizer que o Nixon é um cara esquerdista? Pelo amor de Deus, né? Então, isso é realpolitik mesmo. Os interesses, é o que você colocou. Ó, o Eyelash, enfim, ele manda um comentário aqui para vocês comentarem sobre. A Ucrânia tem o melhor exército da Europa porque tem experiência. O resto da Europa está mais de uma década sem experiência. Iraque deve ter sido a última. Tem a ver isso que o pessoal fala? Não entrou em guerra há um tempo, as coisas mudam. Agora... Não, eu acho outra coisa, Vilela. Eu acho que o que aconteceu foi o seguinte: o que aconteceu com o OTAN, o que arrebentou com o OTAN foi o Afeganistão. Porque você estava acostumado lá. Isso tem relato de vários combatentes. Tem aquele caso, você lembra do sniper canadense, lembra? Chegou lá, era o sniper canadense. O sniper canadense. O sniper canadense anda sobre as águas. O sniper canadense transforma, mata um cara a 15 km de distância. Blá, blá, blá. Ele chegou lá e ficou 3 dias na Ucrânia e voltou, se internou no meio da mata lá. Ele falou que ele nunca viu nada igual na vida dele. Por quê? Como é que era a guerra do Afeganistão? Eram grupos pequenos de americano, britânico, você entrava numa aldeia, fazia aquela limpeza toda ali, né?
No máximo, você enfrentar um Talibã com RPG, um fuzil e um IED lá, um explosivo controlado eletronicamente. Era isso que eles tinham. Não tinha nada mais pesado que isso aí. Dava muito problema, mas não era uma coisa. Na Rússia, não. É a maior concentração de artilharia da história da humanidade. Sempre foi. Faz 400 anos que a Rússia tem a maior artilharia da Europa. Tá? Isso não sou eu que estou falando, não. Isso é fartamente registrado. Se você tem um canal chamado Crocodile Tear, depois você indica pro teu pessoal. É bacana pra caramba esse canal. Ele só faz escavação em túmulos da Segunda Guerra Mundial. Só. Stalingrado, Sérvia, Polônia. Aí você vê os restos dos soldados alemães que ele acha ali, é tudo ferimento de artilharia, cara. Cara sem as pernas, outro sem a cabeça, essa coisa toda. Pô, cara, então a OTAN ela viciou nessa guerrinha, né? Talibã ali, armamento leve, etc. Quando eles foram para a Ucrânia, e muitos combatentes ucranianos falaram isso, as táticas americanas não servem aqui, as táticas da OTAN não servem. Porque é uma concentração brutal de artilharia, um negócio monstruoso. Você tá ali, de repente, tá chovendo, você não tem nem pra onde correr. Né? Então, eu acho que esse é um problema, mas eu não vejo assim. Eu acho que se a Europa ela entrar em guerra um dia, eu não acho que vai acontecer de entrar em guerra com a Rússia. Acho mais fácil o europeu entrar em guerra com ele mesmo. O grande problema, na minha opinião, é essa babel de línguas, cara. 32 línguas.